Organização Mundial de Saúde declara pandemia de coronavírus e moradores da região que estão no exterior relatam como cada país enfrenta os casos da doença. Na Itália, Vale Paraibanos mostram filas nos supermercados e esvaziamento de áreas públicas. Na Hungria e na Irlanda, países com baixos índices de pacientes com coronavírus, autoridades também se preparam para evitar a transmissão da doença. Na região, autoridades de saúde investigam 19 pacientes com suspeita de coronavírus. Para combater o avanço da dengue, São José dos Campos e Taubaté intensificam as ações de combate ao Aedes aegypti. No estúdio, o contador tira dúvidas sobre as mudanças para a declaração do imposto de renda deste ano. Gambiarra da irregularidade, motorista usava cueca para cobrir placas de caminhão e furar pedágios na Via Dutra. Em 2 anos, caminhoneiro já havia sido multado quase 150 vezes. E no esporte, o São José se prepara para os playoffs das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei. Quarta-feira, 11 de março, fique com a gente. O Band Cidade está no ar na TV e também na internet, pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. A Organização Mundial de Saúde classificou hoje como pandemia o avanço do novo coronavírus em todo o mundo. Com isso, as autoridades de vários países devem tomar medidas mais drásticas de contenção da doença. No Brasil, o número de casos confirmados do Covid-19 subiu de 34 para 52, segundo o Ministério da Saúde. No Vale do Paraíba, agora são 19 casos suspeitos, sendo 12 em São José dos Campos e 2 em Lorena, Taubaté e Caçapava. E um paciente é monitorado também em Cachoeira Paulista. Moradores da região que vivem em países da Europa e também no Japão, onde a doença já fez várias vítimas, relatam a preocupação e os principais impactos na rotina da população para prevenir novos casos. O engenheiro elétrico de Taubaté, Guilherme Guzmão, conta que veio passar o carnaval no Brasil e foi surpreendido com o avanço da doença ao retornar à Itália. Ele destaca o rigor das autoridades no controle de entrada e saída das pessoas, até mesmo nos supermercados, o que tem provocado filas. Eu fui hoje no supermercado, tinha fila. O supermercado aqui da cidade onde eu vivo, ela permite entrar apenas de 2 em 2, então tinha uma grande fila enorme, além de eles estarem espaçados a cada 1 metro de uma pessoa da outra, por motivos de segurança de contaminação. E há também a falta de alguns produtos alimentícios, devido ao estoque do pessoal. Na Itália, já são mais de 10 mil casos confirmados de coronavírus e quase 500 mortes. No país, em que a maioria da população é formada por idosos, a taxa de mortalidade entre os infectados é maior, 5%, enquanto na China é de 3%. Em entrevista esta manhã no programa Bora São Paulo, exibido para todo o interior paulista, a jornalista de São José dos Campos, Andréa Martins, também falou da mudança de rotina na cidade de Turim, capital do Piemonte, região próxima à Lombardia, onde o problema do coronavírus começou e que ainda concentra o maior número de casos da doença. Andréa acredita que a partir de agora, o governo italiano deve tomar medidas ainda mais drásticas para conter o avanço da doença no país. Inclusive na Lombardia já se decidiu por paralisação do transporte público, fechamento de lojas, de escritórios, etc. As pessoas estão, claro, muito assustadas. As ruas estão desertas. 90% das lojas estão fechadas, apesar de ainda não ter essa obrigatoriedade aqui no Piemonte. Os restaurantes e bares podem ficar abertos somente até às 18 horas. Hoje eu andei muito pelas ruas do centro de Turim e tinha muita polícia nas ruas. A polícia para as pessoas e pergunta onde estão indo, por que estão na rua e que devem voltar para casa. Neste vídeo enviado pela Victoria, que foi para a Itália estudar, a moradora de Taubaté mostra um ponto turístico completamente vazio. Eu estou aqui em Desenzano Delgada, uma cidade turística, principalmente no verão, por causa do Lago de Garda.
E assim, tá vazíssimo. Tem 2 pessoas ali na praia do lago e quase ninguém na rua. Vitor, que também é de Taubaté, está no Japão, na cidade de Handa, província de Aiki, onde foram registradas 2 mortes pelo coronavírus. Por lá, a maior preocupação é a proximidade com a China. O primeiro-ministro já meio que ordenou fechar as escolas, então aparentemente as crianças, creches, parece que já não estão mais funcionando. Com isso, as mães dessas crianças também já não estão indo mais trabalhar. O Japão já não estava com uma economia muito boa, então eles estão meio com medo por causa desse vírus e piorar mais. E tem a questão da Olimpíada, que eles estão com medo de perder os jogos daqui. Na Irlanda, que contabiliza 35 casos de coronavírus, hoje foi confirmada a primeira morte pela doença no país. Na capital Dublin, onde vive a jornalista Jeane Oliveira, a rotina segue normal, mas além da restrição de voos para o exterior e cancelamento de viagens para a Itália, o governo acaba de cancelar um dos eventos mais importantes por lá. O desfile do St. Patrick's Day, que é a maior festividade do país. É como se fosse o nosso desfile de 7 de setembro, sabe? Então, ele é realizado no dia 17 de março, é o auge da festa aqui, são 5 dias de festa e esse desfile foi cancelado. Com certeza, isso vai trazer algum impacto financeiro para a cidade, porque nessa festividade, aí nesses 5 dias, Dublin costuma receber 500 mil pessoas. Em Budapeste, capital da Hungria, 3 moradores da região também relatam as medidas que estão sendo tomadas pelo governo diante do avanço da doença no país. Foi decretado estado de emergência aqui na Hungria e foi fechadas as escolas, as universidades e inclusive as fronteiras com os principais países transmissores da doença, onde está mais concentrado. Foram fechadas as fronteiras e só pode voltar para a Hungria quem é residente aqui. Inclusive, vários voos foram cancelados. Tenho notado que o governo está evitando que as pessoas entrem em pânico, mas ao mesmo tempo tem tomado medidas para que a doença não se espalhe, né? Então, as empresas, principalmente as grandes, têm permitido que os funcionários trabalhem em casa. Algumas, inclusive, estão disponibilizando mais de mês para a pessoa poder, uma quarentena em casa. As escolas também. Uma notícia que eu acabei lendo esses dias é que a Hungria é o primeiro país da Europa que está tratando a cédula de banco para conseguir tentar fazer com que o vírus não seja espalhado por todo o país, que tenha menos casos confirmados, menos pessoas infectadas com o vírus. Então é uma preocupação do país, das cidades também, mas ainda não chegou nesse estado de pânico, assim. E nas 2 maiores cidades da nossa região, hoje o dia foi de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Só São José dos Campos e Taubaté somam quase 400 casos de dengue. Hoje foi dia D de combate ao mosquito Aedes aegypti em Taubaté. Cerca de 200 pessoas participaram das ações promovidas pela Prefeitura. Entre elas, a entrega de panfletos e a conscientização dos moradores que passaram pela região central da cidade nesta manhã. Os agentes abordaram a população na tentativa de reduzir possíveis focos do mosquito transmissor da dengue. Agentes do Centro de Animais Filantrópicos entregaram panfletos à população na Praça Dom Epaminondas, no centro de Taubaté. A ação foi apenas uma das realizadas no mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti. O centro de Taubaté, a Praça Dom Epaminondas, é um ponto de grande movimentação de pessoas durante todo o dia. E nós resolvemos escolher esse local para simbolizar esse dia de combate que a Prefeitura instituiu através da Secretaria de Saúde, tentando aí alertar a população, fazer com que a população mude a sua atitude, que ela seja mais participativa, que ela seja mais proativa no combate ao Aedes. O mutirão também contou com a participação de mais 200 agentes do CAS e agentes comunitários de saúde, que também vistoriaram residências para localizar criadouros do mosquito e orientar a população. Taubaté encerrou o mês de fevereiro com 303 casos confirmados de dengue, sendo 289 autóctones e 14 importados. A cidade já teve um óbito provocado pela doença neste ano.
E quase 26 toneladas de resíduos já foram recolhidas em São José dos Campos durante a Operação Casa Limpa. Os agentes orientam os moradores a descartar apenas materiais que possam acumular água e servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Hoje as equipes percorreram as ruas do bairro Campo dos Alemães. Em pouco mais de 5 horas, os caminhões da prefeitura passaram por cerca de 2.000 residências no bairro Campos dos Alemães. Os moradores foram avisados segunda e terça para, no início desta manhã, deixarem em frente às casas materiais que possam acumular água e servir como criadouros do mosquito Aedes aegypti. A gente entende que alguns moradores têm dificuldade de levar esses tipos de inservíveis maiores, né, louça sanitária, pneus, levar para o PEV, e a gente tem visto nas áreas onde tem maior número de casos, passando com o caminhão e retirando isso do próprio imóvel do morador. Ele coloca na frente do imóvel dele, a gente consegue retirar nesse período, nessa área onde está fazendo a Operação Casa Limpa. A coordenadora do Programa de Controle Vetorial lembra ainda que na ação não são recolhidos móveis, madeira, roupas, lixo orgânico e entulho. Nós não recolhemos sofás, madeiras, entulhos de construção, porque esse não é o foco da ação de combate ao Aedes aegypti. Esses outros materiais nós temos os PEVs do município, né, que cada munícipe pode levar esse tipo de material nos PEVs mais próximos de suas residências. Esta é a 11ª operação. Nas últimas 10, cerca de 26 toneladas de materiais inservíveis foram retirados das residências e levados ao aterro sanitário. Para definir onde acontece a ação, a Prefeitura faz um estudo de quais bairros apresentam mais casos de dengue. A previsão é que na semana que vem o mutirão passe pela região oeste da cidade. Neste ano, São José dos Campos registrou mais de 90 casos de dengue. Agora a gente muda de assunto. A Polícia Civil de São José dos Campos investiga o roubo de uma carga avaliada em R$300 mil e que teria como destino uma grande rede de lojas de decoração, materiais de construção e jardinagem. Quem traz as informações ao vivo para a gente direto de São José dos Campos é o repórter Rafael Olímpio. Oi, Rafa, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. A carga desviada, ela abastecia as unidades de São José dos Campos e de Taubaté. E câmeras de segurança do centro de distribuição dessa loja que fica em Cajamar, na Grande São Paulo, comprovam esse esquema que já acontecia há pelo menos 3 meses, segundo a polícia. E a operação que começou hoje por volta de 9 horas da manhã, a polícia chegou nesse estabelecimento que fica no bairro Vila Tatetuba, na região leste de São José dos Campos, onde funciona uma loja especializada em instalação de sons eletrônicos, de sons automotivos. Foram usados 3 veículos, 2 caminhões e uma carreta para fazer a apreensão dessa carga que está avaliada em aproximadamente R$300 mil. Entre eles, fios elétricos e também ferramentas de alto valor agregado. De acordo com a delegada, nós conversamos com ela agora há pouco, 3 pessoas foram presas, entre elas o motorista da transportadora, acusado de fazer esse desvio de carga, e também o dono da loja e o funcionário, que vão responder por crime de receptação. Volto com vocês. Beleza, valeu, Rafa. Obrigado pelas informações. Depois do intervalo, tem os detalhes da previsão do tempo para nossa região. E ainda no estúdio, uma entrevista sobre as mudanças na declaração do imposto de renda para este ano. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutinhos. Daqui a pouquinho estamos de